Então, as arqueobactérias são aquelas bactérias que vivem em locais onde poucos organismos conseguem sobreviver. Entenderam? As eubactérias, ou simplesmente bactérias, são as bactérias que vivem em um ambiente onde todos os organismos vivem. Na pele de vocês tem arqueobactéria ou eubactéria? Eubactéria. Eubactéria. Ou simplesmente bactéria. Certo? Ah, mas eu peguei aqui, professor, tá cheio de streptococcus, por que eu não adoeço? Porque faz parte da flora do corpo do animal, nosso. Elas precisam estar na nossa pele. Você não tem como ficar num ambiente totalmente estéril. Nós não conseguimos fazer isso ainda. Não sei se vocês já viram, tinha um filme de um menino em que ele vivia dentro de um balão, protegido ali para respirar. Foi até aos 9, 10 anos, eu acho. Aí, numa dos procedimentos, ele não tinha imunidade. Num desses procedimentos, ele se contaminou e foi a óbito, porque o organismo dele não produzia mecanismo de defesa. Então, ele morreu. O que tentaram proteger ele, foi protegendo até, se não me engano, 10 anos, 9, 10 anos, uma coisa assim. Aí ele morreu. Não dava para viver dentro de um balão, o tempo todo fechado, com oxigenação, alimentação, tudo protegido o tempo todo. Então, não dava para fazer isso o tempo todo. Aí, infelizmente, não temos ainda um procedimento que possibilita esse tipo de tratamento. Então, já sabe o que são arqueobactérias e o que são eubactérias. Baseado em que eu classifico essas bactérias? Características morfológicas, características citológicas, fisiológicas, bioquímicas, características fisiológicas, todas as características moleculares, eu começo a separar dois grandes grupos de bactérias. As bactérias propriamente ditas, que são as chamadas eubactérias, e as arqueobactérias. Professor, eu ouvi falar da Helicobacter pylori. É uma bactéria que fica no estômago das pessoas que têm úlcera. Essa bactéria, ela vive em pH 1, 2. Essa bactéria, ela é eubactéria ou bactéria? Ou ela é uma arqueobactéria? Ela é uma arqueobactéria. Arqueo? Por que ela é uma arqueobactéria? Porque ela está no estômago em pH 1. Qual é o organismo que consegue viver numa solução de pH 1? pH, eu estou falando ácido clorídrico. É muito ácido, né? É muito ácido. Para elas... Só no estômago, né? Só no estômago. Para elas está tudo certo ali. Esse pH está maravilhoso. Posso dividir, posso reproduzir, posso causar úlcera aqui se eu quiser. Então elas causam úlcera em condições onde poucos organismos conseguem sobreviver. Entenderam? Eu cavei, professor, estou lá a 600 metros de profundidade, achei micro-organismo lá. Que organismo que é esse? É possivelmente um arqueorganismo, um organismo microbiano antigo, em que vive em condições inóspitas, onde poucos conseguem sobreviver. Entenderam? Então, todos esses locais. Professor, eu ouvi falar do Mar Morto. Você ouviu falar do Mar Morto? Aquele que tem em alta salinidade, né? Alta salinidade. Eu só estou falando com um aluno, os outros não estão aí, estão dormindo ainda, só entraram na aula. Ei, gente. Tem gente aí? A Karina e a Ana eu sei que estão aqui, professor. O resto não sei não. Beleza. Bom, vou mexer com vocês. A aula tá muito boa. Tá muito boa, professor. Está prestando atenção. Nesse horário ainda, né? Nesse horário, aula boa, o senhor falando. Tá, então bora lá para mim falar uma coisa. Vocês já ouviram? Vocês lembram que vocês aprenderam em algum momento da vida de vocês que Jesus Cristo andou sobre os mares? Já. Em que condições ele andou sobre os mares? Líquida? Em condições que nós chamamos de milagre, né? Andou na água. Mas aí pensando cientificamente, presta atenção. Naquela época não existia nada de ciência. Ciência, para você ter uma ideia, uma criança de 7 anos, de 5 a 7 anos, tem o mesmo conhecimento de uma pessoa. Hoje, uma criança nossa, hoje, de 5 a 7 anos, tem o mesmo conhecimento das pessoas muito inteligentes da época de Jesus. É que nem você vê a questão da fisiologia, né? Como é que eles pensavam que era a estrutura do corpo humano. A gente fica óbvio, né? Hoje, né? Hoje.
Hoje as coisas são assim, né? Hoje. Mas já passam por um processo longo de... Então, uma criança hoje de 5 a 7 anos tem o conhecimento de um dos conselheiros dos reis da época. Você consegue imaginar como que era precário o conhecimento? Então, uma das hipóteses... Primeiro, então, tudo que eles não conheciam, não sabiam explicar, era milagre. Uma das hipóteses de flutuar-se na água, que a gente não sabe exatamente como é que foi, naquelas condições, era a concentração salina. A gente não sabe como era o mar naquela época exatamente e como era esse nível de concentração. E o mar estava revolto. Revolto era assim, era época de tempestade. Então, a maré indo e vindo, a água movimentando, os sais que estavam no fundo possivelmente mexiam novamente. Tal. Professor, e o outro que afundou? Bom, a gente não tem muito uma explicação para todas as informações que nós vemos, mas nós sabemos... Aí nós temos uma outra explicação complementar. Eu não sei se vocês já viram falar de arrecifes. Já. Né? Já ouviram falar de arrecifes, né? O que são arrecifes? São aquelas estruturas de corais que vão, às vezes, crescendo. E, às vezes, eu já vi isso várias vezes, que eu já tive o prazer de ir no litoral, e eu vi pessoas andando lá, parecia que estava lá no meio do mar, eu olhando assim de onde eu estava. Mas, na realidade, eles estavam andando sobre esses arrecifes. Parecia que eles estavam andando sobre a água. Aí a minha análise na hora que eu estava vendo aquilo ali, será que não foi isso que as pessoas viram e disseram que era um milagre, que Jesus estava andando sobre a água? Será que a outra pessoa que foi em direção dele não pisou numa dessas estruturas em que não era muito seguro e ele teve que cair, ele teve que apoiar para poder andar e confiar? Será? Tudo será, não estou dizendo que é. Estou pensando cientificamente. Entenderam? Pensando cientificamente. Bom, continuando. Então, essas daqui são... Eu já aprendi que eu tenho arqueobactérias, já aprendi que tenho bactérias ou eubactérias. As arqueobactérias, voltando ao Mar Morto, são as bactérias que nós encontramos no Mar Morto. O Mar Morto tem grandes concentrações salinas. Por que chama Mar Morto? Porque a grande maioria dos animais não conseguem sobreviver lá. Pouquíssimos animais. Por isso que chama-se Mar Morto. É um mar, uma lagoa grande, um mar grande com altas concentrações salinas. Os micro-organismos que vivem lá são micro-organismos halófilos. Halos de sal, filos de afinidade ou parentescos. Extremos, afinidades com altas concentrações salinas ou com extremas concentrações salinas. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Bom, nós temos a questão morfológica. Professor, como assim a questão morfológica? A questão morfológica, como é que ele se forma? Eu tinha numerado aqui para outro tipo de aula. Estou tirando as numerações porque era para... Quando eu comecei a trabalhar a microbiologia, eu ia numerar, o aluno falava na 4 pontos não sei o quê, mas aí a gente vai ajustando as aulas ao longo do tempo e ela vai mudando. A morfologia bacteriana é constituída pelo tamanho, pela forma e estruturas. Externamente, então, a morfologia parece ser simples, né? Mas a microscopia eletrônica aumenta algumas milhares de vezes, 100, 50, 60, 200, 400 mil vezes aumenta a estrutura. Para você ter uma ideia, o microscópio nosso no laboratório, nosso microscópio óptico comum, que chama-se microscópio óptico comum, esse microscópio óptico comum dos laboratórios normalmente aumentam 2.000 vezes. Normalmente. Ah, ele colocou uma lente especial, está conseguindo ver 5.000 vezes. Colocou uma lente especial. Mas os microscópios, sem adaptações, eles aumentam em média de 1.000 a 2.000 vezes. Para a gente entender, vocês têm uma régua fácil aí, não? Perto de vocês? Tem, professor. Não, imagine uma régua. Pega uma régua lá e veja 1 centímetro, para vocês entenderem o tamanho de uma bactéria. O tamanho médio de uma bactéria. Pegaram? Tamanho médio de uma bactéria. Bom, o tamanho médio de uma bactéria. Aí vocês pegaram, analisem 1 centímetro. Viu? O centímetro ali tem 10 partezinhas iguais, né? 1 centímetrozinho tem 10 partezinhas iguais. Deixa eu ver se eu pego aqui um aqui, para a gente poder fazer um exemplozinho aqui assim. Tem 10 partezinhas iguais, régua. Esta réguinha aqui,
com 10 partezinhas iguais, a gente vai ver que tem uma estrutura chamada milímetro. Tá aqui, vou pegar aqui. Essa aqui tá melhor para ver, só para vocês entenderem. Copiando, jogando lá na imagem da nossa aula. Bem aqui do ladinho, para ficar bem fácil. Eita, ficou grandona essa. Estão conseguindo ver uma régua aí, né? Apareceu já? Apareceu. Beleza. Estão vendo essa réguinha aqui do lado, então. Ó, essa réguinha aqui, daqui até aqui, é 1 centímetro. Do 0 até 1 é 1 centímetro. Cada partezinha dessa aqui é 1 milímetro. Vocês lembram disso lá em artes que vocês aprenderam? Lá em matemática que vocês aprenderam? Lá em física que vocês aprenderam? Esse espaço aqui, daqui até aqui, é 1 centímetro. 1 centímetro é dividido em 10 partes. Cada partezinha dessa aqui, daqui até aqui, é 1 milímetro. Essa partezinha aqui, daqui até aqui, de 1 milímetro, eu consigo colocar 1000 bactérias enfileiradas. Consegue entender o tamanho delas? É 1 micrômetro. 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Ou seja, eu consigo colocar, em média... Professor, mas tem bactérias que são maiores. Tem bactérias que são maiores. Mas tem bactérias que são menores. Tem bactérias que são menores. Qual que é o tamanho médio? 1 milímetro. Baseado em qual bactéria que o senhor fala isso? Baseada na coliforme fecal, Escherichia coli. Ok? Um tamanho médio aproximado desses organismos são o diâmetro dela de 0,5 a 1,25 micrômetro. Quanto que é 1 micrômetro? É a milésima parte de 1 milímetro. Comprimento, professor, eu tenho bactérias, em média, com 1 a 6 micrômetros. Isso aqui, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem lá. Todas essas unidades de medida aqui são micrômetros. São micrômetros. Micrômetros é a milésima parte de 1 milímetro. Micrômetro é o quê? É a milésima parte de 1 milímetro. Nós temos basicamente 3 formas microbianas. Quais são elas, professor? Nós temos para bactérias, nós estamos falando de bacteriologia. Para bactérias nós temos basicamente 3 formas. Quais são elas, professor querido, lindo professor Correia? Vamos lá para as 3 formas microbianas. Nós temos as formas esféricas, chamadas de cocos, né? As esféricas, chamadas de cocos. Nós temos a forma de bastonete, chamada de bacilo, uma espécie de bastãozinho, chamado de bacilos, e nós temos a espirilos, que são formas espiraladas, parecendo uma molinha. Porém, há outras formas. Como assim, professor? Há outras formas e arranjos microbianos. Há outras formas e arranjos. Quais são as 3 formas básicas que nós temos para as bactérias? Esférica, chamadas de cocos, bastonetes, ou bastão, chamado de bacilos, e as espirilos, que são espiraladas, ou em forminhas de mola, vamos dizer assim, que é chamado de espiraladas, né? São espirais. Então, os espirilos. Mas há outras formas, professor? Há várias formas de bactérias e arranjos. Nós temos formas e arranjos de bactérias. Então, vamos conhecer algumas delas, então, aqui. Vamos lá para a gente começar a conhecer algumas delas aqui. Opa! Conseguem ver? Ah, o senhor acabou de falar das esféricas aqui, são chamadas de cocos. Professor, essas que são azulzinhas, vocês vão começar a se acostumar. As bactérias que às vezes são observadas após procedimentos tintoriais de coloração na cor azul, normalmente são gram-positivas.
As que são vistas após procedimentos tintoriais diferenciais em cor vermelhada ou arrosada, ou rosas, são chamadas de gram-negativas. Daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê. Então, olha só, formas de cocos. Aí eu vejo aqui que elas estão arranjadas, presta atenção no que eu vou falar. Elas estão na forma de cocos, isoladamente. Mas eu vejo aqui que elas estão arranjadas de maneiras diferentes, não é, professores? Estão arranjadas de maneira diferente. As formas de cocos, eu posso ver elas de 2 em 2, chamadas de diplococos, ou enfileirados, chamadas de streptococos. Mas eu também posso ver elas como se fossem um aglomerado de bactérias, todas assim como elas estão sendo observadas aqui, chamadas de stafilococos. Essa partezinha aqui todinha são apenas como eu consigo visualizar as bactérias chamadas, as bactérias esféricas, que são as cocos. Fui claro? Sim, senhor. As esféricas, chamadas de cocos, elas podem ser vistas isoladas, igual ela está aqui, uma a uma, nós vamos ver algumas imagens. As diplococos são essas bactérias que são unidas, ficam uma do lado da outra, não se separam. Durante a divisão, mantém elas unidas, 2 cocozinhos unidos, chamados diplococos. Esses cocozinhos, eles podem ficar enfileirados, um grupinho assim de bactérias enfileiradas, chamado de streptococos. E as que são organizadas como se fosse um caixinho de uva, uns agregados de bactérias que não se separam, são chamados de stafilococos. Todos com sufixo, cocos indicam que são esféricas. Cocos, 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 cocos. Vindo para cá. Existem bactérias que têm estruturas internas. Não é o caso dela. Essas bactérias aqui, ela tem esporos. São formas de resistência bacteriana. Esporos são formas de resistência. Mas ela tem uma forma aqui, ó. Estão vendo aqui? Esporos. Mas tem outras aqui que são assim, sem a presença de esporos. Essa forma aqui, que parece um bastãozinho, que podem ser, você pode visualizar ela soltas, ou aqui, ó, igual o estrepto, né? Essas formas que parecem um bastãozinho são os bacilos. Quando elas podem ser arranjadas assim, enfileiradas. Streptobacilos. Uma seguida da outra, formando um cordãozinho. Streptobacilos. E bacilos isolados. Ok? Em forma parecendo uma molinha, espirais. São os espirilos. Forma de espirais, são os espirilos. Nós temos 2 formas de espirilos. Nós temos um espirilos que é um pouco mais arredondado, mais aberto. E nós temos uns espirilos que são mais fininhos. Então, nós temos espirilos e espiroquetas. Então, vocês vão encontrar na literatura essas 2 formazinhas aqui. Os bacilos, por que aquelas outras formas nós não falamos, professor? Vamos lá. Porque as outras formas, uma delas é essa aqui, é o vibrião. Já ouviram falar da cólera? Já ouviram falar da cólera? Já. Então, a cólera, ela é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. O nome deve ser em latim, ou latinizado, deve ser itálico, grifado ou sublinhado. Ela deve ser destacado no texto. A primeira letra começa com letra maiúscula. Vibrio cholerae, que se escreve. Deixa eu pegar aqui para ajudar vocês na compreensão de vocês. Deixa eu ver se eu colo ela ali. Vibrio cholerae. Olha que legal. Parece ali na primeira. Deixa eu pegar o nome escrito certinho, porque eles só negritam, eu não quero negritado, eu quero itálico. Mas se não aparecer itálico, vai ter que ser o negrito mesmo, lá eu coloco. Quais são as leis do destaque que o professor Corrêa já começou a ensinar a vocês lá em taxonomia? O nome científico deve ser em latim, itálico ou sublinhado. Não é isso? Erro!
Só um minutinho que eu já volto lá. Complicado aqui nos PCs. Estão vendo aqui? Já voltou a aparecer novamente, né? Voltou. Então tá aqui, ó. Vibrião colare. Vibrio colare. Essa bactériazinha aqui, escrita desse jeito que vocês estão lendo aqui, ela é dessa forma aqui, ó. Ela tem esses flagelozinhos. Essas vibriões colares, aqui o vibrio colare, ela está em negrito, que é uma das regras de separação, é um nome científico. Essa bactériazinha aqui é a causadora da cólera. Esse tipo de bactéria aqui, um dos tipos assim, ela é dessa formazinha, cheia de flagelo. Normalmente presente em águas, né, rios, córregos, resultado de deposição de restos orgânicos. Um dos exemplos, então, aqui. Aqui você já ouviu falar, eu tomei Yakult, professor. Yakult é rico em lactobacilos, bactérias dessa forma que vivem no leite. Olha que legal, né, mano? Professor, eu tive furungo quando eu era criança. O que era? Staphylococcus ou Streptococcus causam os furuncos normalmente. Tranquilos? Olha que legal. Professor, o senhor falou que de cocos ali a gente pode encontrar várias formas. Posso encontrar arranjos de maneira diferentes. Os cocos são as esféricas de modo geral, mas eu posso ter ela de duas em duas. Por exemplo, a bactéria causadora da gonorreia, a bactéria causadora da gonorreia, ela é um diplococcus. Vive de 2 em 2. Uma das formas de analisar se ela é essa aqui, ó. Elas vão ser encontradas assim, de 2 em 2. Quando faz exame de lâmina do corrimento causado pela blenorragia, que é a gonorreia, vai verificar as bactérias assim, de duplas, gram-negativas. Pode ser encontradas de forma tétrade. 4 bactérias assim, ó. Pode ser encontrada na forma de sarcina, de 8 bactérias assim, ó, em forma de um cubozinho. A Streptococcus, né? E a Staphylococcus. Ai, meu Deus do céu. Tudo isso é só na forma de cocos? Só na forma de cocos. Bacilos. Os bacilos, como já foi mostrado agora na imagem, são bactérias cilíndricas de forma de bastão. Pode ser encontrados de 2 em 2, chamados diplobacilos. Né? Forma bacilar, de 2 em 2, chamados diplobacilos. Pode ser encontrados enfileirados, como está aqui, estão vendo? As fileirinhas das bactérias aqui, como se fosse uma correntinha comprida, uma ligada na outra. É streptobacilo, são bacilos em cadeias. E tem um grupinho de bactérias que às vezes confunde como cocos e que às vezes confunde como bacilos. Elas são chamadas de cocobacilos. São essas bactériazinhas aqui. Então você tem uma bactéria que é um intermédio entre ser cocos e um intermédio entre ser bacilos. Como é que elas são chamadas? Cocobacilos. As que são compridinhas assim, bacilos. Espirilos e espiroquetas, foi o que eu acabei de comentar agorinha. Espirilos e espiroquetas são bactérias helicoidais, olha isso aqui. Lembra da Helicobacter pylori, que eu falei agorinha? Uma das causadoras da úlcera no estômago de seres humanos? Ela é essa aqui, ó. Ela é de que forma? Em helicoidal, é espiral, é um espirilo. Quando ela é muito enroladinha assim, a leptospirose, lembra da leptospirose? Já ouviram falar da leptospirose, a doença da urina do rato? Já. As bactérias são assim, ó. Leptospira. Bom, eu sugiro que vocês façam um print disso aí. Fizeram? Alguém faz e envia lá no grupo, que eu vou colar no Word aqui. Pode ser. Não, quais são os componentes de uma célula bacteriana? Nós temos numa célula bacteriana de todas essas formas que nós falamos aí, nas formas de coco, nas formas de bacilo, nas formas de espirilo, nas formas de cocos bacilo, nos diferentes arranjos, em diferentes arranjos. Perceberam que existe diferença entre formas e arranjos. Perceberam? Forma, cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas e vibriões. Arranjos, diplococos, streptococcus, staphylococcus, sarcina, tétrade,
Diplobacilos, streptobacilos. Isso são arranjos bacterianos. Como elas são agrupadas, como é que elas são arranjadas. Tá? Os componentes de uma bactéria, qualquer que seja a sua forma e qualquer que seja o seu arranjo, ela tem componentes chamados essenciais e componentes chamados não essenciais. Qual que é a diferença, querido e lindo professor Correia, entre componentes essenciais e componentes não essenciais? Vamos lá receber alguém que está chegando na aula agora. Aí a Érica. Bom dia. Aos colegas que estão chegando agora, reiterando, não deixem de dar um oizinho lá no chat. Então tá. O que são os componentes essenciais? Os componentes essenciais são aqueles componentes que toda célula bacteriana tem. É essencial que ela tenha. E os componentes não essenciais? São os componentes que algumas bactérias têm. Não necessariamente é essencial que ela tenha. Pode ser importante para aquele grupo de bactérias. Entendi, professor. Então, todas as bactérias essencialmente têm citoplasma, que é uma característica de uma célula, ribossomos, que é a única organela presente junto com o material nuclear presente em células bacterianas, que é a organela responsável pela síntese de proteínas. Grânulos são grânulos de reserva que também, por vezes, servem para auxiliar na identificação de determinados grupos bacterianos. Grânulos de reserva são grânulos nutricionais. Material nuclear, que normalmente para a bactéria o material nuclear é circular. Entenderam? O DNA dela é em forma de círculo, está todo enroladinho lá, mas se você pegar e colocar, ela é circular, é como se fosse uma cordinha emendada numa forma de círculo ali, enroladinho. Membrana citoplasmática, todas as células têm membrana citoplasmática. Atenção para o que o professor Correia, todas as células bacterianas têm membrana citoplasmática. Atenção para o que o professor Correia vai falar aqui agora, que isso vai mudar a vida de vocês. Oh. Só um ózinho lá. Oh. O eco. Ó. Muito bem. O que é, professor? Normalmente, as células, de um modo geral, têm apenas uma membrana celular. As células bacterianas são divididas em dois grupos, gram-positivas e gram-negativas. As gram-negativas têm duas membranas citoplasmáticas. Então, as células, os componentes de uma célula, todas têm membrana citoplasmática. Uma observação. Professor, o senhor comentou que células bacterianas, um grupo de bactérias tem duas membranas? Sim, anotem aí. As bactérias gram-negativas têm duas membranas citoplasmáticas. Caramba! Então foge a regra do que a gente aprendeu até agora. Foge um pouquinho da regra. A gente aprendeu lá no primeiro ano, nós aprendemos lá no primeiro ano que as células têm uma membrana. As células têm uma membrana. As bactérias têm uma membrana. Tem uma membrana normalmente. Mas um grupo de bactérias classificadas como bactérias gram-negativas, elas são bactérias que apresentam duas membranas citoplasmáticas. Daqui a pouquinho vocês vão entender quando falar bactérias gram. Entendi, de Christian Gram, que o senhor comentou em 1884, né? É essa técnica aí. Parede celular. Todas as células bacterianas têm parede celular. E o componente da parede celular das bactérias, das células bacterianas, são chamados de peptidioglicano/mureína. Peptidioglicano, também conhecido como mureína. A parede celular das bactérias é composta por um polissacarídeo chamado de peptidioglicano ou mureína. Claro como o dia? Claro como o dia. Ótimo. Os componentes não essenciais. O que significa isso, querido professor Correia? Os componentes não essenciais de uma célula... saiu a telinha aqui das propagandas. Os componentes não essenciais de uma célula
significa que tem grupos de células que tem grupos de células que não têm esses componentes. O primeiro deles é chamado de cápsula. Eita, o senhor comentou alguma coisa sobre cápsula em algum momento aí durante as aulas, professor. É legal isso, né? Sim, quem já chupou ingá aí? Não faço a menor ideia do que seja isso. Quem já chupou ingá? Eu já. Sabe o que é o ingá? Mais ou menos assim, um colega, para entender o que é o ingá, é uma fruta que a sementezinha fica dentro de uma estrutura cheia de açúcar, né? Aquela estruturazinha que envolve, é uma cápsula de endosperma de um embrião, vamos dizer assim. Aquela estrutura ali, similar, analogamente, é parecida com a de uma bactéria. A bactéria seria a semente e a estrutura em volta seria a cápsula. Os colegas que conhecem conseguem entender? Agora eu não quero mais comer ingá. Não, é só uma analogia, só mostrando. É uma bactéria. Você tem bactéria na boca mais do que pessoas na Terra. É só para você entender o que é uma cápsula. Ah, professor, mas todas as bactérias têm? Não, não, não. Presta atenção. É um componente não essencial. O que significa? Que algumas bactérias vão ter. O que esse componente faz, professor? É fonte de reserva de nutrientes, sinais para grupos bacterianos, reserva, como eu já comentei, proteção, sinalização e auxilia na infecção. Como assim? Ela adere na parede e ajuda a bactéria a ser mais patogênica ou tornar-se patogênica. Pilos, piles ou pelos. Vamos ver daqui a pouquinho em outras imagens. São pequenos, parecido pelozinho envolto da bactéria. Todinho ali assim. Algumas bactérias têm, outras não. Isso, algumas têm. Para que ela ajuda? Ajuda a sinalização, ajuda na adesão, ajuda na motilidade. Flagelo. Flagelos são estruturas que vocês já conhecem de outros tempos, né? De outras aulas. São estruturas de motilidade, auxiliam na movimentação de bactérias. Plasmídeos. Plasmídeos são estruturas de reserva, segmentos. Esse plasmídio aqui é uma estrutura que alguns grupos de bactérias desenvolvem para dar a ela resistência. Vamos dar um exemplo aqui. O professor Correia foi no médico e o médico recomendou para ele um antibiótico chamado cefalosporina. Aí o professor Correia começou a tomar cefalosporina, então começou a tomar errado. Então, era para tomar um a cada 8 horas, o professor Correia começou a tomar um a cada 12, esquecia dias, e aí tomava errado. Essas bactérias que começaram a sofrer a ação desses antibióticos, vai que o professor Correia tinha uma bactéria dessa que tinha capacidade de produzir plasmídio. Ela pega material genético dela, parte do material genético dela, encapsula e coloca do lado separado do núcleo. Aí, no primeiro momento, ela manda essa informação genética de resistência a essa bactéria para outra bactéria e começa a passar as informações de resistência para outros grupos bacterianos. Que filha da mãe, né? Vocês já pararam para pensar? Mecanismo de resistência, aí as outras bactérias começam a ficar resistentes, porque o professor Correia tomou um remédio errado. Meu Deus do céu. Formas de resistências bacterianas. Glicocálise, também uma forma análoga à presença de cápsulas, só que aqui com maior quantidade de polissacarídeo, maior quantidade de açúcar, né? Glico, de glicose, de açúcar. Então, envolto dela lá como forma de nutrição, como forma de resistência. E esporos. Esporos são essas formas que o professor Correia tinha comentado agora aqui, ó. Vou voltar aqui para mostrar a imagem dos esporos para vocês. Estão vendo aqui? Uma estruturazinha interna aqui, ó. Isso aqui é um esporos. Forma de resistência bacteriana também. As bactérias produzem esporos, protegem o seu núcleo e deixam desidratar. Por exemplo, professor, o senhor colocou sal. Sal é uma das formas que mata bactérias, não é? As bactérias não esporuladas ou esporuladas, essas que produzem esporos, elas são resistentes. Passou álcool 70, matou todas as bactérias, exceto aquelas esporuladas, que é aquelas que formam esporos. Caramba, professor. Então tem que ter uma técnica específica. Tem que ter uma técnica específica. Agora, olhando uma bactéria aqui, eu consigo determinar o que são componentes essenciais e o que não são componentes essenciais, não é? Plasmídio é um componente essencial? Não.
Não, muito Não, bem. não é um componente essencial. Polirribossomos é essencial ou não essencial? Não, não é essencial. É essencial. Volta aqui. É essencial? Polirribossomo? Aí, ó. Plasmídios, esporos, glicose, flagelos, pilas. Essencial aqui, ó. Ribossomos. Ah, ribossomos. Ah, tá. Eu vi polirribossomos. Mas poli, significa vários. Ah, tá de boa, então. Citosol é essencial ou não é essencial? Peraí. Citosol não é citoplasma, essencial. né? Não entendi. É. É essencial É ou não? outro nome para citoplasma? Muito boa charada. plasmática? Muito boa charada. Porque eu posso dar um nome que também ele é chamado, um nome diferenciado. Mas certo. que indica a mesma coisa. Sim, senhora. Muito boa sua. Os grânulos de reserva também são o quê? Essenciais. A essencial que ela tem. E a cápsula? Ela é essencial ou não é essencial? É essencial. Não. Não é essencial. Pô, a única que eu falo que é essencial não é essencial. Então, se eu colocar uma imagem dessa, falar para vocês separarem componentes essenciais do não essenciais, vocês conseguem, olhando, separar quem é quem, não é? É. Eu acho que sim, né? Olha aqui o nucleóide, que é uma espécie de núcleo. Ela pode estar concentrado como está aqui, ou ela pode estar espalhado como ela está aqui. Plasmídios são formas de resistência. Tem plasmídio, por exemplo, resistente a cefalosporina, como eu comentei. Tem plasmídio resistente à azitromicina, por exemplo, como eu comentei. Tem plasmídio resistente à penicilina, como eu comentei. Então, são informações genéticas que estão aqui, que ele tem que essa bactéria é resistente a determinado antibiótico e ela passa essa informação para outras bactérias que estão próximo delas. Filha da mãe, né? Ela consegue fazer essas coisas. E essa estruturazinha aqui que o professor Corrêa não comentou. E aí? Ninguém fala nada, fica todo mundo quieto, como se tivesse tudo normal. O que é essa estruturazinha aqui? Mesossomas? Não sei. Para que vocês acham que serve essa estruturazinha aí? Um minutinho para consultar e me responder. Por que vocês acham que serve isso daí? Porque é aquela história, tá todo mundo quietinho, eu ia falar de um monte de coisa e não ia falar dela, e vocês iam deixar de boa. Fica, tudo bem, professor. Mesossomos, o Chico Xavier está me dizendo que é uma invaginação da membrana plasmática para o interior do citoplasma, encontra-se em alguns tipos de bactérias. Aham! Essa invaginação, ela propicia, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Vocês vão falar, ou vão aprender depois sobre respiração celular, porque assim, lá no primeiro ano, vocês também aprenderam assim. Organela responsável pela respiração celular, quem é? Quem é a organela responsável pela respiração celular? Mitocôndria. Quem falou? Gabriele. Isso mesmo, Gabriele, isso mesmo, senhor. Isso, meu nome. Desculpa pela minha memória ruim. É que o meu microfone não ativou, professor, por isso não falei. Aí, olha só aqui. Vocês viram mitocôndria aqui? Não. E agora? Como é que ela respira? Respiração cutânea? Como assim, cutânea? Ah, não ela tem pele. Ela tem pele? É mesmo. Então não precisa respirar. Opa! As bactérias podem ser aeróbicas e anaeróbicas, além de ser anaeróbicas facultativas. O que significa que elas é aeróbicas? Que elas necessitam do O2. Presta atenção no que eu estou falando aqui, na forma como eu coloco, que às vezes vocês não conseguem perceber alguns conceitos que nós aprendemos lá na escola do ensino regular, que é uma informação mais simplória, vamos dizer assim. Não estou dizendo que está errada. Estou dizendo que é mais simples. Não se apega a detalhes técnicos, como agora é necessário que vocês se apeguem, por ser da área técnica. As bactérias aeróbicas utilizam O2 livres. Elas precisam do O2 livres. O que é O2 livre? Aí a gente aprende lá no ensino, né? Utiliza oxigênio, professor. Em nenhum momento alguém coloca esse livre aí.
O2 livre é o oxigênio na forma molecular de O2, solto, como ele está aqui na atmosfera. As bactérias, assim como nós, precisamos desse O2 livres. Entenderam? Mas por que o senhor fala assim? Por que não poderia ser só oxigênio, professor? Porque o oxigênio é um dos átomos que estão presentes no CHOMPS. Não é lá? E não necessariamente ele vai estar livre. Ele pode estar na glicose, ele pode estar no lipídio, ele pode estar na proteína, ele pode estar em qualquer outro lugar, o oxigênio. Só que na forma como ele está lá, junto, combinado com outras moléculas, com outros átomos, ele não faz a função de respiração. Ele não participa no processo de respiração celular. Ele precisa estar livre. O2, fórmula molecular em O2, solta na atmosfera. Entenderam? Oi. Entendi. Então vocês são organismos aeróbicos, por quê? Porque utilizamos o O2 livres. Se você tampar aqui, 5 minutinhos, você morre asfixiado. Mas você não tem oxigênio nas suas moléculas? Tem. E por que ele não utiliza? Porque ele não tem a capacidade de tirar de maneira imediata na demanda que o organismo precisa para que vocês possam usar. Então precisa estar livre. As bactérias aqui, as aeróbicas utilizam o oxigênio livre. Mas como se ela não tem mitocôndria, professor? Meu Deus do céu. Vou deixar essa pergunta para vocês estudarem. Essa é boa. Essa eu costumo colocar nas provas, mas vou deixar para vocês refletirem. Eu já dei várias dicas de como seria a resposta. Inclusive, o professor de biologia, na aula dele, ele fez esse comentário, acho que ontem com vocês. Só que vocês não estão conseguindo fazer a relação entre uma informação e a outra. As mitocôndrias eram o quê no passado, gente? Elas eram bactérias. Era o quê? Bactérias. Células bacterianas, que tinham capacidade de quê? Fazer respiração? Respiração. Então, isso aqui é uma célula bacteriana. Isso aqui é uma invaginação. A respiração acontece, assim como acontece nas mitocôndrias, na onde? Na membrana interna. Caramba, professor, como é que eu ia saber disso? Então a bactéria era aquela mitocôndria lá do passado? É só você fazer a relação. Aquele professor de biologia não ajudou eu hoje, não. Pensei que ele ia me ajudar na aula de ontem e ia me ajudar na aula de hoje, mas é isso. Entenderam? Conseguiram entender agora o mecanismo, o processo? Os colegas aí começaram a matar a charada. Então, as células bacterianas aeróbicas, elas eram as mitocôndrias no passadozinho lá, as ancestrais delas lá, que deram origem às mitocôndrias. Aí as mitocôndrias, se você for olhar, elas são todas assim, invaginadas. Lembram como é o desenho de uma mitocôndria? Vocês chegaram a desenhar a mitocôndria ou não? A gente chegou a desenhar, né? Chegaram a desenhar, então são cheios de invaginações, assim, né? Estruturas de mesossomos mais espalhados. Porque ao longo do processo evolutivo, ela foi se adaptando, se capacitando para realizar um processo mais eficiente de respiração celular. Porque ela precisa nutrir toda a célula com o seu metabolismo, produção de ATP. Olha que legal. Conseguiram matar a charada? Consegui, mais ou menos. Como assim? Volta lá. Fala, é Fabrício, né? Sim, Fala, simular. qual é a dúvida, meu amigo? Então, ela utiliza aquela membrana para a respiração. Toda a membrana interna. Toda a membrana interna era para a respiração. Essa daqui é um exemplo de como aconteceu aquele processo de invaginação da membrana. Lembra lá de como era uma mitocôndria? Sim. Então, como aconteceu. E esse mesossomo está presente em algumas bactérias. Então, não existe uma parte específica para a respiração. Não. Parte de as que estão aqui aqui faz normalmente. Essa partezinha também faz. Essa membrana aqui também que está aqui invaginada, lembra da terminologia de invaginação? Essa Sim. parte invaginada aqui faz também. Mas essas que estão aqui na beirada também fazem. Ah, beleza. Entendeu? Entendi.
Aí, como eu tinha falado para vocês, as estruturas externas da parede celular, nós temos cápsula, flagelo, filamentos axial, fímbrias e pilos, estruturas externas que estão fora da parede celular. Aí nós temos a parede celular, nós temos as estruturas internas da parede celular. Nós temos citoplasma, região nuclear, né, e estruturas citoplasmáticas. São as estruturas como grânulos, como os poliribossomos que estão ali dentro ali. Às vezes pode ter plasmídeos. Prestem atenção. Aqui, considerando tanto uma quanto a outra, nós temos basicamente uma análise de membrana aqui. Quando eu tenho duas membranas em gram negativo, eu tenho que reconsiderar esse tipo de informação. Tá? Quando eu tenho duas membranas, no caso de gram negativo, eu começo a entender, opa, tem uma outra membrana, então tudo que está aqui abaixo dessa segunda membrana, dessa primeira membrana, eu tenho que considerar como estrutura interna à membrana celular. Mas a membrana celular, ela tem essa última camada, que é o que envolve todas as estruturas internas da célula. A cápsulazinha, aqui é só mais para mostrar, já falei o que era, mais para mostrar aqui, ó. Em volta, a gente consegue perceber, olha o tamanho dessa cápsulazinha aqui em volta, ó. A bactéria aqui na forma bacilar e o tamanho da cápsula interna aqui. Um exemplo de bactéria, olha o nome científico aqui, conseguem reconhecer o nome científico agora, eu vendo um, não conseguem? Regra de nomenclatura binominal. Itálico, latinizado em latim. Isso. Streptococcus pneumoniae. O que ela causa? Pneumonia? Isso. Como que é essa estrepto aqui? Como que é a forma de estrepto? É as bolinhas. Enfileiradas. Isso. Bolinhas enfileiradas com presença de quê? Cápsula. De cápsula, que faz com que ela consiga aderir na membrana do sistema respiratório, nos pulmões, e fixa lá. Aí ela causa o quê? Pneumonia. Pneumonia. Caramba, por isso que é difícil tratar a pneumonia, professor? Sim, por quê? Porque ela tem uma cápsula que serve como nutriente para ela, serve como proteção para ela e faz com que ela consiga aderir, se ligar na membrana das células com mais facilidade e causar infecções, principalmente no sistema respiratório, provocando as chamadas pneumonias. Protege ela também. Protege ela contra o quê, professor? Porque elas têm nós temos glóbulos brancos responsáveis pela fagocitose. Fago de comer, né? Citose, células. Comer e digerir células. Células do tipo o quê? Células bacterianas. Então, que vai comer células bacterianas, essa membrana protege. Não consegue. Parece um feijão. Mas imagina que nós estamos falando disso aqui, ó, 0,5 micrômetros. Consegue entender que é pequenininha mesmo. O flagelo, aí já que é uma estrutura molecular, mas a principal informação aqui é a questão da motilidade mesmo, são proteínas chamadas flagelinas que vai formar ela, não vou ficar entrando em detalhe. Um dos grupos de bactérias que nós temos aqui como importantes são vão se acostumando com os nomes. Vocês perceberam aqui o nome anterior? Já dei vários nomes para vocês. Staphylococcus pneumoniae, são as bactérias em formas de fileiras, enfileiradas na forma de cocos, causadora de pneumonia, que tem cápsula. Vindo para cá. Essas bactérias, um dos principais exemplos de bactérias que tem flagelos, Escherichia coli. Qual que é a função do flagelo, querido e lindo professor Correia? Proporcionar motilidade, tá? Além de que a motilidade também vai possibilitar com que ela faça a quimiotaxia. Eu esqueci o que é quimiotaxia. Quimiotaxia é através é o meio pelos quais se movimentam? Meio é um processo como assim? químico que eles utilizam para se movimentar, as bactérias. A taxia significa movimentação por afinidade química. Isso. Então, eu tenho afinidade química com sódio. O flagelinho me orienta para lá, a célula percebe que o sódio está ali, ela vai se movimentar naquela direção. Quimiotaxia por proteína Y lá, vai lá e se
Quimiotaxia por proteína presente na membrana do pulmão, vai lá e fixa lá. Do sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, sistema urinário, vai fixar naquelas regiões. Aqui a taxia, então o flagelo aqui, o flagelo que é formado por proteína chamada flagelina, né? Possibilita a movimentação, incluindo o processo de quimiotaxia. E um dos principais exemplos que apresentam flagelos é a Escherichia coli, se eu considerar a leitura do latim em português, e Escherichia coli, se eu considerar a leitura no grego. Ok? Ok. Muito bem. Atenção. A maioria dos bacilos possuem flagelos. As bactérias em forma de cocos raramente possuem flagelos. A maioria dos bacilos possuem flagelos. Enquanto que as bactérias em forma de cocos raramente possuem flagelos. Aí, essa daqui é uma espiroqueta. Essa bactéria é uma bactéria chamada, olha o nome científico. Treponema pallidum. Pallidum. Pallidum, né? É assim. A gente fala treponema palladium ou treponema pallidum, né? Essas bactérias aqui é uma bactéria causadora da sífilis. Já ouviram falar da sífilis? Só ouvi falar, mas não sabia o que é. Não. É uma DST que já não usa mais DST, está sendo substituído por IST. O que é IST? Infecção sexualmente transmissível. Ela está de pesquisar no Google aqui e me arrependi. IST é uma infecção sexualmente transmissível. Aí esse tipo de infecção aqui, ela é um pouquinho mais grave, principalmente quando acometem mulheres. E nós tivemos um tempo atrás um processo epidêmico na nossa região aqui. Por quê? Porque começamos a ter um número um pouco mais elevado de infecção por treponema pallidum, né? Tem uma música de um cantor que fala assim: meu treponema não é pálido nem viscoso. Os meus gametas se alinham com o sol. Bom, o cantor é um cantor famoso. Na época que ele fez essa música, ele estava dizendo que ele tinha sífilis na música. É o nome? O Chico Buarque. Não. Cazuza. Não, Cazuza foi outro, né? Deixa eu colocar aqui o nome dele na internet, aqui vocês já vão ver ele, quem é, mano. Zé Ramalho, já nem precisei colocar, já lembrei. O Zé Ramalho. Zé Ramalho. Sífilis? Não, na época que... Hoje, sífilis, tratamento é simples. É penicilina, tratamento acompanhado, rapidinho se resolve. Entendeu? O ideal é que se faça o tratamento com certo cuidado, que seja acompanhado. Essa bactériazinha aqui. Mas na época que, isso uns 30, 40, 50 anos atrás, então ele era mais vulnerável, ele era um garotão, então não tínhamos um tratamento assim. Muitas pessoas morreram de sífilis porque não tinha. Durante a primeira ou era a Segunda Guerra Mundial, acho que é durante a Segunda Guerra Mundial, descoberta da penicilina foi durante a Segunda Guerra Mundial, né? Primeiro, professor. Foi a primeira? Primeira. Então, a descoberta da penicilina foi durante a Primeira Guerra Mundial, ou Primeira ou Segunda Guerra. Teve um intervalo de 10 anos entre uma e outra, mais ou menos. Alguns autores colocam que a guerra continuou o tempo todo, que alguns países não se deram por vencidos e continuaram lutando. Mas a descoberta da penicilina, até a descoberta da penicilina, muitas pessoas morreram de sífilis, muitas pessoas morreram de tuberculose, muitas pessoas tiveram problemas graves com infecções simples hoje em dia. Mas simples se nós não usarmos antibiótico de maneira descontrolada.
Aqui, a Treponema palladium, ela tem uma espéciezinha aqui, ó, de estrutura que possibilita de flagelozinho ali, ó, filamentos axiais, tipo de flagelo periplasmático, que faz com que ela nade, então ela sai nadando como se fosse um parafusozinho circular, forma circular. Aqui nós temos flagelos bacterianos, aqui só para vocês verem. Pode estar um único flagelo, vários flagelos, flagelos dos dois lados e flagelos em torno dela toda. A E. coli, que é uma espécie de coccobacillus, mais para forma bacilar, é uma Escherichia coli ou E. coli. Aprendam a escrever o nome Escherichia coli, exercitem lá, porque é uma das principais bactérias que nós falamos. A Vibrio cholerae, ó, que é o causador da cólera, é apenas um. A Leptotrincus, né, que é a Bordetella pertussi, né, vamos dizer assim, ela tem apenas alguns grupos de flagelos de um lado só. E aqui nós temos outros grupos de bactérias que apresentam flagelos de todos os lados. É uma forma diferencial de identificar bactérias. Contudo, tem bactérias que não têm flagelos, elas são chamadas de atríquias, né? Sem flagelos. Pilos, estruturas em volta dessas células bacterianas. Aqui, um exemplo de bactérias que apresentam pilos e que os pilos ou fímbrias têm funções de conjugação. Está associada a Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea, causadora da blenorragia, da gonorreia, e da Escherichia coli. Agora eu já consigo saber que E. coli significa Escherichia coli ou Escherichia coli. Aqui, uma das funções está associada à conjugação também, que é o método de reprodução sexuada de bactérias, mas, principalmente, a presença de fímbrias e pilos está associado à adesão a hospedeiros. E as fímbrias, como foi observado aqui, a conjugação, que é a reprodução sexuada de bactérias. Novamente, eu já tinha mostrado essa imagem para vocês, não? Não. Então tá, é que eu confundo, eu dou aula para outra turma, eu acabo confundindo. Minha cabeça não consegue lembrar se foi presente, passado, ou se é o futuro. Para essas informações, porque eu começo a transitar entre o que eu já passei e o que eu estou passando e o que eu gostaria de passar. Meninos, olha o tamanho dessa bactéria. Grande? Olha o tamanho dessa bactéria. Elas estão na faixa de 0,5 micrômetros a 1 micrômetro. O pílis, ou pilo sexual dela, deve dar uns 2 micrômetros. Olha a inveja que os meninos devem estar agora. Meu Deus do céu. 2/3 do negócio do cara é só de pilo sexual. Ela consegue nos superar. Com vantagens assim enormes. Homem-Aranha. Olha o tamanho do pilo sexual dessa bactéria. Para que serve o pilo sexual mesmo, que eu esqueci? Reprodução? Reprodução sexuada por conjugação. Ela doa parte do material genético para outra bactéria. Para que ela faz isso, professor? Variabilidade genética. Conjugação é uma reprodução sexuada. O principal objetivo da reprodução sexuada é a permanência da espécie por variabilidade genética. Perpetuação da espécie por variabilidade genética. Isso que nós estamos fazendo aqui. Vai estar cruzando e está perpetuando aqui, vai deixar novos descendentes depois, que elas vão se dividir, e deixar indivíduos com características desta bactéria e desta aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estão vendo aqui? Qual que é a bactéria macho e qual que é a bactéria fêmea aqui? Existe bactéria macho e existe bactéria fêmea? Não tem dimorfismo sexual. Perfeito. Não existe uma estrutura para bactéria macho e fêmea. Porém, na hora da reprodução, considerando aspectos genéticos, a bactéria que está doando material genético é chamada de macho. Na hora da reprodução, a bactéria que está doando material genético é chamada de macho. E a bactéria que está recebendo esse material genético é chamada de fêmea.
Contudo, é naquela hora. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que essa bactéria, que é cheia de pelos em volta, está doando material genético. Daí a pouco, ela doou parte e ficou tranquila. Se separaram. Aí vem outra bactéria que encosta perto dela e começa a doar material genético para essa. Essa era macho agorinha, porque estava doando, passa a ser fêmea, porque passa a receber. Então, a análise é feita apenas na hora da conjugação. Entenderam? Não existe bactéria macho. É analógico, então. Não existe bactéria macho nem fêmea. A análise de dizer se ela é macho ou fêmea é na hora do processo de conjugação. Quem está doando passa a ser chamado naquele momento de macho e quem está recebendo passa a ser chamado naquele momento de fêmea. Às vezes o macho que doou agorinha passa a ser fêmea, depois de meia hora, uma hora, passa a ser fêmea. Por quê? Porque vem outra bactéria e doa material genético para ele. Qual que é o objetivo? Perpetuação da espécie com variabilidade genética. Ok? Entenderam isso que eu falei? Sim. Tem bactéria macho e bactéria fêmea? Só na hora da reprodução. É. Reprodução o quê? Sexuado? Sexuada por conjugação. Muito bem. Tudo isso aqui é chato, não vou falar nada, quero que vocês memorizem isso aqui. Parede celular é constituída pelo quê? Peptidoglicano ou ureína. Pronto. Essa fórmula aqui seria falada se fosse mais presencial. O que essa substância aqui produzem, professor? O que elas fazem? Tornam a parede celular rígida das bactérias. Mantém as formas bacterianas. Protege as células sob pressão osmótica. Entrada e saída de substância da célula. Então, essas substâncias fazem com que as células fiquem protegidas, com formas específicas, com estruturas específicas. Qual que é o nome dos compostos? Peptidoglicano ou ureína. Mantenha a parede rígida, a estrutura rígida, mantenha a forma. Por que as bactérias ficam redondinhas o tempo todo, professor? Por quê, gente? Essas bactérias na Porque forma a parede celular contém o material lá dentro? Isso. Não, porque a parede celular dá a ela uma forma o quê? Rígido. Rígida. E faz com que ela permaneça com que? Na mesma forma bacteriana. Ah, por que ela continua sempre bacilo, professor? Porque a parede celular é uma estrutura o quê? Rígida. E mantém a célula bacteriana sempre naquela forma. E protege a célula contra outras coisas, mas basicamente porque a parede celular é rígida. Qual que é o composto que forma a parede celular, professor? Peptidoglicano, também chamado de mucopeptídeo ou mureína. Eita, passou demais. Bom, Christian Gram, em 1884, era um médico que trabalhava com bactérias e começou a realizar procedimentos tintoriais. E nos procedimentos tintoriais ele percebeu que existiam bactérias Gram, que ele chamou de Gram positivas, e bactérias que ele chamou de Gram negativas. Para vocês entenderem a terminologia Gram. O nome do médico que realizava esse procedimento, ou que realizou esse procedimento, é o Christian Gram. Então, a homenagem para Gram positiva e Gram negativa tem associação direta com Christian Gram. É em homenagem a eles. Aí nós chamamos de bactérias Gram positivas e Gram negativas. As bactérias Gram positivas ficam roxas e as bactérias Gram negativas ficam rosas ou avermelhadas. Mas o que faz com que isso aconteça, professor? Diante dos procedimentos tintoriais, diante dos procedimentos de coloração. O que faz com que isso aconteça, querido e lindo professor Correia? A quantidade de peptidoglicano. Como assim, professor? As bactérias Gram
positiva tem 50 a 90% do peso seco dessa bactéria é constituída de parede celular. Ou seja, a parede celular das bactérias gram-positivas é mais espessa do que a parede celular das bactérias gram-negativas. A quantidade de peptidoglicano varia entre 50 a 90% do peso seco da bactéria gram-positiva. Enquanto que das bactérias gram-negativas, a quantidade de peptidoglicano é apenas de 5 a 10% do seu peso. Porém, o que diferencia, o que auxilia no processo de diferenciação mesmo da coloração tintorial é, além da espessa camada de peptidoglicano, a presença de duas membranas nas células gram-negativa. Uma antes da parede e uma depois da parede. Fui claro? Isso. Qual é a célula que tem mais parede celular? É a gram-positiva ou a gram-negativa? É a gram-positiva. Negativa. Mais parede celular é a gram-positiva ou a gram-negativa? Ué, mas não é positiva? É, mas é que você falou, um falou gram-positiva, outro falou gram-negativa. É a gram-positiva. E quem tem duas membranas? Agora é negativa, confundi. Isso mesmo. Quem tem duas membranas? A gram-negativa. Por que ela tem duas membranas? Porque ela tem menor quantidade de parede celular. Como é que ela faz para compensar? Duas membranas. Tranquilos? Entenderam a diferença de uma... Estruturalmente, presença de peptidoglicano e presença de membrana celular. Estruturalmente. Propriedades tintoriais. Essa daqui fica roxa e essa aqui fica vermelha ou rosa. Olha aqui a imagenzinha. Analisando a membrana celular, ó, gram-positiva tem uma membrana e uma parede celular contendo peptidoglicano espessa, de 50 a 90% do peso seco de uma célula bacteriana. Uma gram-negativa, nós temos uma membrana, espaços periplasmáticos, uma fina camada de parede celular, espaço periplasmático e uma membrana externa. Nós temos duas membranas na gram-negativa, espaço periplasmático e uma fina parede celular. Olha aí. As gram-negativas aqui, ó, ficaram o quê? Aqui já são as propriedades tintoriais, nós vamos ver lá para frente, só para vocês entenderem. Ficaram rosinha. E as gram-positivas ficaram roxinha. Estão percebendo a diferença nas cores? Sim. Por que essa aqui ficou roxinha? Deixa eu ver. Estruturalmente falando. Estruturalmente, sem considerar a Sem parte considerar tintorial. o corante? Ela tem um corante que ela vai segurar mais o azul de metileno. Ela segura mais o azul de metileno. Por que ela segura mais? Porque ela tem uma espessa camada de mureína. Mas o senhor não falou que era peptidoglicano, professor? É peptidoglicano ou mureína? Dois, né? É o mesmo nome, só que com nomes diferenciados. É a mesma substância. Peptidoglicano ou mureína. Tá? Quem tem a espessa camada de peptidoglicano, essa camada de peptidoglicano adere mais ao azul de metileno. Como essa aqui tem uma fina camada de peptidoglicano, descora e fixa mais a hematoxilina. Que legal. Olha só, olhando aqui, a E. coli é gram-positiva ou gram-negativa? E. coli é... Cadê? Negativo? Por que ela é negativa? Porque tá mais
Pode falar que o seu raciocínio está certo. Até então. Só falta justificar. É porque ela tá mais vermelha, né? Isso, perfeito. Que forma que ela é? Bastonídeo, né? Bastonídeo? Não lembro de ter falado bastonídeo, não. Não é bastonídeo, não. Peraí. Então, Deixa eu ver. Esse termo, não falei, não. Esse termo. bacilo? Bacilo. Bacilos, isso. Na forma de bastão. Aí sim, bastonídeos eu não lembro de ter falado, não. E esse bacilo subtilis aqui, ele é o quê? O próprio nome já diz, né? Ele é o quê? É uma bactéria na forma de bacilos. É gram positivo ou gram negativo? Positivo. Positivo? É positivo. E esse streptococcus aqui? Negativo. Qual que é o streptococcus aqui? Termófilos. Qual que é esse streptococcus aqui, termofilos aqui? Como é que eu sei que é? Nessa imagem aqui, qual que é o streptococcus? Se ele é gram positivo ou gram negativo? Strepto, olha só a fileirinha de cocos, um ligado no outro, lembra? Streptococcus é esse aqui, ó. Gram positivo. Lactobacillus é a forma de bacilo que está presente no leite. Eu olho aqui, o bacilozinho grande aqui, ó. Esse daqui é o lactobacillus. Caramba, professor. Professor, Oi. daqui a uns 7 minutos a gente tem aula de filosofia. Já acabou minha aula? Não, dá 9h05 aquela sua aula, eu acho. Não, então já vamos parar, 9 horas, agora a gente já para. Bom, a professora já deve ter passado para vocês sobre o conceito de metabolismo, né? Que é o conjunto de reações químicas que transformam determinadas substâncias. Aí nós temos respiração aeróbica e anaeróbica, que o professor Corrêa já começou a falar anteriormente. O objetivo principal é a produção de ATP. Isso aqui eu vou precisar falar novamente para poder falar de fermentação para vocês daqui a pouquinho. Vai ficar para a próxima aula. Não consegui chegar até aqui, ó. Mas eu vou passar para vocês aqui. 2 videozinhos para vocês. Obrigado por me lembrar. Se deixar, eu vou falando igual gente grande. Daqui a pouquinho o professor Correia volta com vocês de novo, né? Mas dessa vez é o irmão do senhor de biologia. Eu sei disso. Ele vai lá, é outro professor. Vou passar um videozinho para vocês. Tem alguém que estava rindo lá. 2 aqui para vocês tentarem acompanhando ali. Sobre meio de culturas. Eu vou passar umas para vocês para a próxima semana. Vocês chegarem com aquelas perguntas que eu tinha falado. Esses videozinhos vão ajudar vocês a entenderem